Lucas 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este! Solta-nos Barrabás! Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, lhes perguntou: Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram e nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Porque sem lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros? Assim mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo! Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu, ó Cristo! Salva-te a ti mesmo e a nós também! Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Queridos espectadores, vamos falar uma palavra a respeito desse capítulo 23 de Lucas, que nós acabamos de ouvir. Queridos, nós vemos aqui, capítulo 23 de Lucas, o momento que o Senhor Jesus vai para a cruz do Calvário. Há um cenário preparado. O Senhor Jesus, ele se dispõe aí com aquela multidão que saiu ali do Getsêmani, ali do Monte das Oliveiras, e ele então segue. E aquela multidão, queridos, levou ele, que tinha passado pelo juízo, né, pelo tribunal da religião, e essa multidão do tribunal da multidão, depois de ter julgado o Senhor Jesus, porque ele disse que ele era filho de Deus, e por causa dessa palavra, eles condenaram o Senhor Jesus e levaram então para o juízo do mundo. Porque os religiosos, eles não podiam, eles não tinham a autoridade de crucificar ninguém. Eles poderiam até condenar, como eles fizeram
mas eles não tinham a delegação de fazer, de dar o veredito e a condenação. A condenação deles era no sentido de dar aquilo que eles fizeram. Eles julgaram e levaram para aqueles que podiam executar. Então eles levaram o Senhor Jesus para os executores da condenação que eles fizeram. Então levaram para o juízo de Pilatos, que era o juiz, né, que podia colocar as pessoas na cadeia e quem poderia levar para a morte. Ele tinha essa prerrogativa e tinha essa capacidade de tanto colocar na cadeia como levar com a condenação de morte. E aí então os religiosos levaram o Senhor Jesus para esse juiz, né, Pilatos. E existia uma multidão que levaram eles. E quando chegaram lá em Pilatos recebeu, e ele então recebeu com a condenação que os religiosos davam, considerando que o Senhor Jesus estava pervertendo a nação. E falando a respeito daquela pegadinha que eles queriam, lembra quando nós estudamos a respeito da moeda, né? Que eles chegaram para Jesus e perguntaram, é lícito pagar tributo a César? E o Senhor Jesus fala, olha, me dê uma moeda, vocês têm uma moeda? De que está escrito na moeda? Né? E o Senhor Jesus falou, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas aqui, eles apresentaram o Senhor Jesus dizendo que o Senhor Jesus estava proibindo de dar tributo a César. Compreende? Que não procedia com a verdade. Ele estava com uma mentira, uma acusação mentirosa, né, de difamação, blasfemando contra o Senhor Jesus de uma maneira mentirosa aquilo que ele não tinha dito. Né? Mas essa foi a base do tribunal que eles fizeram para condenar o Senhor Jesus. E aí, então, Pilatos, quando ouviu isso, ele não considerou a condenação, porque ele olhou o Senhor Jesus e ele olhou e perguntou, tu és o rei dos judeus? Porque os religiosos consideravam, dizendo a ele, se diz o Cristo, o rei, né? Era uma maneira de fazer condenar. Pilatos chegou para ele e falou, tu és o rei dos judeus? E o Senhor Jesus diz, tu o dizes. Só falou isso, querido. E aí Pilatos olhou, virou para os religiosos, falou, não vejo nele, porque viu o semblante manso e verdadeiro que o Senhor Jesus se apresentava. A própria presença de Jesus ali no meio deles já demonstrava quem era ele. Ele não precisava dizer nenhuma palavra. A própria presença dele já determinava. Que Pilatos olhou e falou, não vejo nele nada que vocês estão falando. Não acho culpa nenhuma nesse homem. Mas aí falaram lá que ele estava trazendo alvoroço desde a Galileia. Aí Pilatos olhou Galileia, porque ele era galileu, falou, se ele é galileu, então vai para Herodes. Herodes que vai julgar ele, porque ele não é da minha jurisdição. Então mandou para Herodes. E aí pegaram o Senhor Jesus e levaram para Herodes, né, para um outro tribunal. Chegou lá, Herodes olhou, e Herodes, nós conhecemos a história de Herodes, né? Herodes era aquele que ouvia João Batista, foi aquele que mandou matar João Batista e colocar a cabeça de João Batista numa bandeja, né, a pedido da filha de Herodias. Então é esse Herodes. E ele, quando viu, ele tinha, da Galileia, os milagres que Jesus tinha feito lá na Galileia, Herodes conhecia, né, já tinha ouvido falar do Senhor Jesus, então Herodes se alegrou em ver o Senhor Jesus, se alegrou e esperava de Jesus que fizesse ali um milagre. Mas Jesus não fez nenhum milagre ali, querido. Aliás, Jesus não respondeu uma palavra para Herodes. Que Herodes então ficou irado contra aquela situação. Herodes então começou a desprezar o Senhor Jesus, escarneceu dele, mandou vestir uma roupa resplandecente e mandou de volta para Pilatos. Chegando lá para Pilatos de volta, Pilatos olhou e falou, olha, eu não estou vendo nenhuma condenação, e os homens, os sacerdotes, os escribas, ainda levavam palavras de acusação, culpando, né, trazendo a culpa para o Senhor Jesus de palavras
promovendo aquilo que não era verdade. Mas Herodes olhou e falou, não, eu não vou. Eu não estou vendo nada de mal. E nem mesmo Herodes viu alguma coisa de mal, tanto é que mandou de volta para mim. Então o que eu vou fazer? Vou mandar bater nele, ele vai receber, eu vou mandar bater e vou mandar soltar ele. E aí combinou, considerando que aquele período poderia ser liberto um prisioneiro, falou, eu vou libertar o Senhor Jesus, eu vou libertar ele de vocês. Vou libertar ele, como vocês estão prendendo, mas hoje é um dia da Páscoa, nós libertamos um soldado, então, um prisioneiro, nós libertamos um prisioneiro, então eu vou libertar ele. E aí o que aconteceu, querido? Aconteceu que aquela multidão, aqueles religiosos, eles inflamaram a multidão que estava ali e gritaram, que nós ouvimos, né, pedindo para que o Senhor Jesus fosse crucificado. Né? Fizeram um movimento, um verdadeiro motim de inflamando o povo para crucificar o Senhor Jesus e pedindo que soltasse Barrabás. Barrabás, que era aquele preso político, né, que tinha sido preso por sedição e por alguns homicídios, né, que esse era um criminoso. Mas diante daquele mover, daquela inflamação, daquele juízo que os principais sacerdotes, a religião promoveu daquela multidão, Pilatos acabou se rendendo a essa situação e mandou que o Senhor Jesus fosse preso. Querido, todo esse juízo, o Senhor Jesus já sabia que ia ter que passar. Né? Estava escrito a respeito disso. A consideração que nós temos aqui, queridos, nós vemos analisarmos essa consideração, o ensino que tem nisso, no entendimento que nós temos que analisar, é aquilo que Deus fez por nós, querido. O preço do amor dele por nossas vidas. Como ele nos ama e como ele deseja que nós tenhamos uma vida eterna com ele e uma vida de relacionamento com ele. Querido, nossa vida, o pecado, é juízo de morte. A palavra já diz que o pecado é juízo de morte. Então, alguém tem que morrer diante do nosso pecado. Diante da condenação que está sobre as nossas vidas, o juízo do pecado, porque a palavra diz, o salário do pecado é a morte, quer dizer, o pagamento do pecado é a morte. Não tem como. Né? Não tem como fugir dessa lei que Deus já estabeleceu sobre a vida dos homens. Então, Deus prove a Deus salvar o homem, tirar dessa condenação do pecado, dessa maneira, querido. Trazendo o filho dele, a própria presença dele como filho ao mundo. Ele mesmo proveu do braço dele a salvação das nossas vidas. Então ele veio, né? E para provar o amor dele, que a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E é nessa condição, querido, que Deus demonstra o amor que ele tem por nós. Quando o Senhor Jesus passa por isso tudo que nós ouvimos, quando ele passa por toda essa condenação, ele passa por essa ida para o Calvário, porque ele amou a nós, porque amou e a maneira que ele tem de trazer a libertação para nossas vidas é pagar o preço de morte, para que nós possamos ter vida com ele. É isso que o Senhor Jesus fez por nós, querido. Nós estamos vendo aqui essa entrega, né? O Senhor Jesus se entregando, né, diante de um júri de blasfêmia, de mentira, né? De uma articulação que não era, de uma articulação totalmente falsa, de denúncias falsas, induzindo ao juiz, forçando ao juiz a condenação que a religião daquela época já tinha estabelecido. A própria religião condenou o Senhor Jesus. E forçou os magistrados, forçou o juiz daquela época, forçou o governo daquela época a fazer a vontade deles, a vontade da religião, dos homens que guardavam a palavra de Deus. Foram eles que levaram o Senhor Jesus para essa situação. E aí então, porque não é que esses homens tinham o poder para fazer isso, mas é que a palavra dizia, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O Senhor Jesus veio para aqueles que tinham a palavra de Deus, aqueles que tinham a descendência de Abraão, a igreja estabelecida
pela fé de um único Deus, de Israel, ó nação de Israel, esse povo escolhido por Deus, foi esse povo que trouxe a condenação para o Senhor Jesus. E aí, queridos, nós estamos vendo aqui o Senhor Jesus agora, depois de receber essa condenação, de receber a sentença, né? Ele foi para a cruz, ele foi para aquele lugar chamado Gólgota, né? Que traduzido significa caveira. Era um lugar fora de Jerusalém, era um monte onde ele ia ser crucificado, era um local onde as pessoas recebiam a condenação de cruz. E aí então o Senhor Jesus caminhou para esse lugar, querido. E aí nessa caminhada ele teve um encontro com as mulheres que choravam, né? Choravam ali compadecidos por aquela situação, né? Por reconhecer nele o amor, a caridade, a libertação dos cativos, a cura, palavras de esperança, palavra de amor, e de repente vê aquele homem condenado pela própria religião, pelos próprios que receberam ele do templo, foram aqueles que condenaram o Senhor Jesus. Então as mulheres choravam com relação a isso. O Senhor Jesus deu uma palavra para elas, uma palavra profetizando sobre a vida delas. E diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai antes por vós mesma e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caia sobre nós, e aos outeiros: cubre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Querido, o Senhor Jesus está falando aqui, primeiro ele diz a respeito do Calvário, que é aquele povo judeu, aquele povo que estava ali, que tinha a incumbência de ter a palavra de Deus, ter a lâmpada da palavra de Deus na mão deles. O que ia acontecer com eles? E nós conhecemos na história, querido, o que esse povo passou. A história de perseguição, de assolamento, de serem expulsos de Israel, que foram todos espalhados pelo mundo todo, né? Todas as perseguições que esse povo vivem até hoje, até o dia de hoje, no ano 2012, nós conhecemos a perseguição que esse povo vive, né? Isolados no mundo, agora no ano de 1947, que voltaram a estabelecer o Estado de Israel com muita luta, compreende? Com muita luta. Por isso que o Senhor Jesus fala aqui: olha, chorem por vocês, né? Porque as grávidas de Jerusalém, as grávidas de Israel, é isso que aconteceu com elas, né? Olha o que aconteceu no Holocausto da Segunda Guerra Mundial, né? Quando Hitler fez toda aquela perseguição com esse povo, entendeu? Então é isso que o Senhor Jesus está falando, olha, chorem por vocês, porque a condenação que houve sobre esse povo, sobre o mundo, o juízo do mundo sobre eles foi muito grande. E ainda hoje é. Queridos, aí nós vemos aqui, e o Senhor Jesus fala uma palavra a respeito do madeiro verde, né? Porque diz: se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará com o seco? O madeiro verde, querido, o Senhor Jesus está falando a respeito da fornalha, da madeira que faz o fogo, que aquece, né? Ou um forno, ou para aquecer uma casa no inverno, né? Fala da madeira, e qual é a utilidade de uma madeira seca e a utilidade de uma madeira verde. E esse diz respeito ao juízo do mundo, porque o Senhor Jesus ele se considerou como a madeira verde. O que é a madeira verde? É aquela madeira inocente, aquela madeira que não está preparada para esse fogo, que não tem o destino desse fogo, né? De estar sendo condenada pela igreja, sendo condenada pelos religiosos. Ela, né? Quando ela é o elemento da própria, é o próprio elemento da própria igreja, entendeu? O seco não, o seco já é uma substância, é uma matéria para ser consumida do fogo, ela é preparada já para isso, para ser consumida. Mas se ele diz, se esse mundo, né,
se esse processo religioso fez com aquele que representou a inocência, aquele que era sem pecado, aquele que não tinha nenhuma condenação sobre ele, nenhuma maldade, nenhum ato indevido, nenhuma injustiça, fizeram isso com ele. Imagina o seco, né? Que o mundo traz, né? A folhagem seca, que já a sequidão das próprias experiências da convivência com os homens, com o mundo que traz essa secura desse material, que dirá com o seco. Então, aqui há uma palavra que diz respeito à nossa vida, querido. Nossa vida é uma vida difícil, de lutas, né? E que nós sabemos que vai haver. O Senhor Jesus falou do capítulo anterior a respeito da perseguição que haveria sobre aqueles que seriam seguidores deles, aqueles que confessariam o Senhor Jesus como Senhor, aqueles que buscariam a vida de Jesus, né? Que buscariam a vida da unção do Cristo em mim sobre a vida da igreja. Há uma perseguição, há uma luta. Então o Senhor Jesus diz, chore por vocês. E realmente, querido, a nossa vida tem que ser de pranto diante de Deus. Dessa luta, enquanto nós habitarmos nessa carne, a dificuldade de nós estabelecermos na vitória do Senhor Jesus sobre nossas vidas, de nós permanecermos incontaminados do mundo, é uma luta. Porque a carne apela para o desejo da carne, para as coisas do pecado, entendeu? Há um inimigo que nos assola dia e noite, buscando alguma brecha para que ele possa tragar. É esse mundo, querido. Por isso que nós temos há um pranto, há um choro diante do altar de Deus, para que nós estejamos livres dessa situação, para que os anjos de Deus possam estar em nosso socorro. Por isso que o Senhor Jesus diz lá no Getsemane, ele falou, orai para não cair em tentação. É essa oração, esse pranto que está sobre as nossas vidas. E nós temos que entender essa chamada na qual o Senhor Jesus ia para a cruz, entendeu? E ele anunciando isso para nós, chore por vocês, né? Porque se fizeram isso com madeiro verde, imagine o que fará com madeiro seco. Imagine que nós, se ele, que era a própria presença de Deus na vida dos homens, imagine que nós, o que os homens poderiam fazer conosco? Querida, todo o estabelecimento da vida de um homem ou uma mulher de Deus, querido, não está na nossa capacidade, nem na nossa nosso poder aquisitivo, nem no nosso relacionamento, nem de amigos governadores, de amigos influentes. Nossa segurança não está nisso, querido. Nossa segurança não é estabelecida nisso. Nós somos madeira seca, né? O fogo pode nos consumir da noite para o dia. Queima como palha seca. Fácil. Querido, só existe uma maneira de nós transformarmos num material nobre, né? Num material nobre como o ouro, né? Que o Senhor Jesus, que nós temos essa chamada, a nossa fé é provada como o ouro puríssimo, como diz em 1 Pedro, nós temos essa chamada de nos estabelecer nesse metal precioso, né? Que é a nossa fé. Então nós temos que nos estabelecer nessa fé, que é preciosa, para que nós possamos superar todo esse calvário que o Senhor Jesus passou e que nós, como cristãos, nós como aqueles que se propõem a segui-lo, temos que ter uma jornada de entendimento que o calvário está sobre nossas vidas. Porque esse mundo, querido, é passagem, nós sabemos que é uma passagem de 70, 80 anos para nós vivermos. O que passar disso é de enfado e canseira. É uma vida fugaz, rápida. Nós temos que nos estabelecer, querido, naquilo que é eterno, aquilo que nos leva para uma vida de eternidade. Por isso o Senhor Jesus chama-nos a atenção, para nós ficarmos atentos com relação a isso, para nós não nos envolvermos e nem estarmos preocupados com o que, se a igreja, se os homens, se os governos possam nos estabelecer. Não, querido. Não são congregações, não são governos, e não são homens, não são salário, não é só conta bancária, e não é fortuna que você pode adquirir nessa vida que vai dar segurança para a tua vida. A única segurança que está em nós, querido, é isso que o Senhor Jesus mostrou aqui. É a fé no Senhor Jesus. É um coração quebrantado, um coração que chora diante do altar de Deus. Chora por você, chora por nós, e de entendermos a nossa vulnerabilidade
e saber que nosso socorro só vem daquele que fez o céu e a terra. A única segurança que nós temos é o nome do Senhor Jesus. É a fé nesse nome poderoso em nossos lábios. A fé e a determinação de nós vivemos em adoração a Ele. Querido, essa é a nossa segurança. Por isso que o Senhor Jesus chamou a atenção com relação ao madeiro verde e o madeiro seco. Em seguida, querido, levaram o Senhor Jesus para ser crucificado. E crucificaram dois homens malfeitores. Lucas cita como malfeitores. Um de um lado, outro do outro. E aí, o Senhor Jesus, nesse momento, ele perdoa aqueles homens. Ele dá um clamor e diz ao Pai em oração, fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Querido, esse é o gesto de um cristão. Esse é o gesto do Filho de Deus, que não está olhando para aquilo por condenações, por juízo, por açoites, por espadas, que nós possamos estar sendo atingidos nesse mundo. Porque a coroa que nós desejamos, querido, o galardão que nós desejamos, não está nesse mundo, está no céu. Por isso que o Senhor Jesus ali, ele deu o ensino para nós, qual é a atitude que nós temos que tomar. E essa demonstração nós vamos ver no livro de Atos, quando Estevão passou por um juízo desse, por uma condenação desse pela igreja da época, né? Pela igreja desses mesmos fariseus que condenaram o Senhor Jesus, estavam fazendo juízo com Estevão. E ele também, nesse momento, na qual ele ia passar por essa expiação, ele olhou o céu e falou, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Querido, essa é a palavra de ordem para nossas vidas. O Filho de Deus não vai sair nenhuma palavra de maldição. Do Filho de Deus, o que tem que ser dito é palavra de bênção, é palavra de libertação, de cura. Não importa o instante que nós tenhamos que passar, não importa o momento que nós estejamos que passar, não importa o que vai sair da nossa boca, querido. É aquilo que está no nosso coração. Se no teu coração tem a presença do Deus poderoso, da palavra que te dá a convicção do consolo, do amor de Deus, vai sair essa palavra de abençoar as pessoas. Não importa qual foi o juízo que fizeram à tua vida, qual foi a língua ferina que falou a respeito da tua vida, não importa qual foi o juízo e qual foi a sentença que deram para você. O que vai sair da sua boca é, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa é uma palavra de ensino que o Senhor Jesus deixou para a igreja dele. A postura que nós temos que tomar. E aí, queridos, há um diálogo, né? Porque quando o Senhor Jesus está abençoando aquele povo, perdoando eles, liberando o amor de Deus sobre a vida deles, eles estavam blasfemando. O contrário, eles tinham. Aqueles homens, os religiosos, né, que olhavam o Senhor Jesus, fizeram o deboche, né, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se és o Cristo, o escolhido de Deus. Essa é a palavra contrária. Não importa. Não importa qual é a palavra que estão se falando, qual é a condenação, qual é o juízo que o mundo está fazendo. O que importa, querido, é aquilo que você tem abundância no teu coração. E aí, escreveram lá, colocaram lá um título em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o Rei dos Judeus. Nesse instante, querido, que blasfemavam contra ele, falando, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, um dos malfeitores pegaram essa palavra e falou para o Senhor Jesus, chamando Jesus, se tu és o Cristo, por que você não salva a ti e salva nós também? Entendeu? E aí, o outro malfeitor, que aqui nós damos uma palavra na nossa limitação humana, que diz o bom ladrão, o ladrão e o bom ladrão. Né? Nós consideramos essa condição porque o bom ladrão foi aquele que tomou em defesa do Senhor Jesus. Na hora que ele tomou em defesa do Senhor Jesus, ele teve um gesto tremendo, querido, que é poderoso para nossas vidas. Porque esse gesto que ele tomou em defesa do Senhor Jesus, ele virou para o Senhor Jesus e falou, Jesus, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Quando vier no teu reino. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Querido, isso aqui é uma palavra tremenda.
Porque Jesus chegou e deu a seguinte resposta para esse homem. Falou, em verdade te digo que estará comigo no paraíso. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Querido, essa palavra aqui, ela deu uma conotação importante para nossas vidas. Porque há muitas circunstâncias de um homem pecador, né, que passou a vida em pecado, que não teve a oportunidade de conhecer essa palavra, que não teve a oportunidade por aquilo que o mundo leva, pelo mar, pelas ondas que o mundo carrega, que leva, né? Muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de ter a revelação de que representa Jesus na vida dos homens. E o Senhor Jesus dá uma oportunidade, mesmo que seja, querido, ali na hora da morte. Mesmo que seja ali naquele momento dele estar passando de uma vida para outra. Deus dá essa oportunidade para essas pessoas. Não são para todos, querido. São para as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus na vida. E nesse momento, ele pode ter a oportunidade, como aconteceu com esse homem, que no momento que ele estava passando de uma vida para outra também, na mesma condenação de morte, né? Ali ele estava preso a um lugar que ele só ia sair dali para a morte, para outra vida, né? Ali naquele momento, que ele não tinha mais para onde correr, o momento dele agora era esperar a morte. Como existe muitos na nossa geração vivendo essa condenação, vivendo não a cruz que aqui esse malfeitor estava vivendo, mas vive uma condição de uma doença que já condenou, tem uma sentença de morte, através da AIDS, através de um câncer, através de uma doença que assolou o seu órgão, ou por acidente, que assolou, e você tem uma vida limitada. Sua vida já está limitada. Existe um programa de 2, 3 meses, 1 ano de vida. Você está preso a essa situação. O Senhor Jesus, desse período, o Senhor Jesus dá a oportunidade de você reconhecer Ele e pedir para Ele, para que Ele possa salvar a tua vida, né? Para que Ele possa lembrar de você quando Ele estiver no reino dele. E pode ter certeza, querido, assim como o Senhor Jesus nesse momento, né? Ele não teve ódio daquela situação. Ele não estava ali com sentimento de revolta por estar passando por aquilo. Existia o amor de Deus ali, querido. Ele tinha o amor por aquelas pessoas. E ali, por isso que ele perdoou a todos ali. E quando ele liberou esse perdão, ele liberou o perdão sobre a vida daquele homem, aquele malfeitor que estava ali do lado dele, que pediu para que ele lembrasse. E o Senhor Jesus deu a resposta imediata para ele. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Essa é a palavra de ordem, querido. É uma palavra poderosa sobre nossas vidas. E aí, o Senhor Jesus, em alta voz, ele clama: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Isso aqui foi um momento sobrenatural. Há um momento sobrenatural. O Senhor Jesus, ele teve da cruz da hora 6ª até a hora 9ª. Ele ficou 3 horas no crucificado. Ele estava cheio de vida da hora que ele se entregou. Aqui, querido, é o poder sobrenatural. Se você conhecer a história das pessoas que ficavam numa cruz, eles morriam depois de 3, 4 dias. Era um tormento. A morte afinando. A pessoa tinha uma morte lenta. A cruz é uma morte lenta, não é uma morte rápida. Aqui o Senhor Jesus mostrou o sobrenatural, porque em 3 horas ele ainda estava com o corpo cheio de vida quando ele morreu. A prova disso, que o centurião romano, quando viu isso, ele deu glória a Deus, considerando que, na verdade, esse homem era justo. Porque não passou por aquela situação de angústia, de dias de cruz, de muitas horas, esperando a hora de morrer. De aflição, né? Ali preso uma cruz de condenação, esperando até a hora de morrer. Querido, essa é a palavra poderosa sobre nossas vidas, para nós entendermos qual é o caminho, como é bom andar no caminho de justiça, mesmo que seja por uma situação, mesmo que tenha que passar por uma prova de dor, porque a palavra de Deus nos garante, querido, mesmo quando nós estivermos numa prova de dor, Ele vai dar o consolo, Ele vai dar a presença dEle nesse momento. Não importa o tempo que tenha que passar por essa prova. O que nós temos que entender, querido, é andar nesse caminho de justiça. É você andar no caminho do bem.
É você andar no caminho daquilo que a palavra de Deus diz a respeito para você seguir. Porque você fazendo isso, você vai estar depositando o teu futuro na mão de um Deus que vai ter todo o controle sobre a tua vida. Até num momento desse, de uma prova difícil de se passar, que o Senhor Jesus suou lágrimas de sangue para passar por essa situação. Até isso, querido. Ele entregou o Espírito dele a Deus, né? Ele te entregou com um corpo cheio de vida. Por isso que ele deu um grito alto e bradou, que o centurião romano olhou e reconheceu, porque ele sabia, esse centurião era especialista nisso. Ele era aquele que promovia esse estado, ele conhecia, sabia qual é o tempo de morte que uma pessoa passava na cruz. Ele reconheceu que é um homem justo. E isso diz respeito a nós, porque o Senhor Jesus ali estava na condição humana, querido. Estava na condição de nós, da carne, né? Pagando o preço por mim e por você dessa situação. Ele estava ali pagando pelo preço, na carne dele. Queridos, como vale a pena nós entendermos como é bom ser um homem justo. O que é um homem justo, querido? Um homem justo é um homem que vive temente a Deus, que pauta a vida dele baseado naquilo que a palavra de Deus diz a respeito, que busca a presença de Deus. Ora, busca a palavra, se dispõe a obedecer, fugir do mal, colocar a sua vida na presença de Deus e ser justificado, sabe o quê? Pelo sangue do Senhor Jesus, como foi feito aqui, querido. Ser justificado por crer nessa palavra poderosa. Essa é a justiça de Deus. O Senhor Jesus é a justiça de Deus para a vida do homem. Por isso que nós devemos ser justos, querido. Porque você fazendo isso, você vai ter livramento, mesmo em circunstância difícil. Mesmo em circunstância de prova difícil, que você não tem um controle sobre a sua vida. Mas você vai ter do céu todo o consolo e a libertação nesses momentos. Querido, aqui, depois disso acontecido, né, nós vemos um relato que as mulheres estavam de longe assistindo isso, aquelas mulheres que vinham caminhando, né, na trajetória do ministério do Senhor Jesus desde a Galileia. Elas viram e assistiam de longe, né? E aí nós vemos a chamada de José, aquele homem original de Arimateia, que era senador, era um homem importante, era religioso também, e ele fazia parte religioso, só que tinha uma coisa, ele se tornou discípulo do Senhor Jesus. Ele reconheceu no Senhor Jesus quem era ele. E esse homem, então, ele se desvencilhou de toda a posição importante dele, e ele foi reivindicar o corpo daquele que foi crucificado junto aos malfeitores. Considerado como um malfeitor, ele foi lá. Ele deu a dignidade, querido, para o corpo do Senhor Jesus. Ele deu uma dignidade, trazendo o corpo do Senhor Jesus, né, para ser envolto num lençol, né, aqui diz que era um lençol, e foi colocado num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Quer dizer, um sepulcro nobre, né, digna de uma pessoa nobre. Ele foi, né, isso que José de Arimateia ofereceu ao Senhor Jesus. Ele trouxe, deu notoriedade, deu assim dignidade para o corpo do Senhor Jesus. E foi colocado então na penha. E diz o texto que isso já estava no momento de iniciar o sábado já. Né? Isso foi numa madrugada de sexta-feira, já no início do sábado, quando fizeram isso. E aí então aquelas mulheres que tinham vindo com o Senhor Jesus da Galileia foram descansar no sábado, porque elas eram do povo judeu, elas eram daquela religião. Então o sábado eles não faziam nada. Então elas foram para casa, porque ainda viviam essa condição. Né? A verdadeira revelação do significado da igreja do Senhor Jesus, querido, foi com o batismo do Espírito Santo na vida da igreja. Foi lá em Pentecoste que nós vamos entender como é que Deus estabeleceu a nova aliança, o novo testemunho dele com a vida dos homens, né? Uma nova aliança que ele tinha na vida dos homens, um novo testamento estabelecido na vida dos homens, um novo testemunho que haveria de vir com a igreja do Senhor Jesus. Então aqui ainda essas mulheres tinham o padrão de religião daquela época, do mundo fariseu, e aí então elas foram se guardar no sábado, ficaram de repouso. E diz que elas, voltando no domingo, né, elas voltariam
para elas estarem ali preparando o corpo do Senhor Jesus. Mas isso já é uma palavra do capítulo 24 de Lucas, que nós vamos estudar amanhã. Queridos, aqui no capítulo 23 de Lucas, que fica o entendimento, que o ensino aqui que nós temos, querido, é o ensino do entendimento daquilo que Deus proveu para nossas vidas. O que representa o Senhor Jesus, o momento que ele passou de condenação, de dor e sofrimento, né? Ali nesse momento que ele passou pelo juiz, né? Pelo juízo da igreja, pelo juízo de Pilatos, de Herodes, e quando ele foi para a cruz do Calvário, pelo Calvário. O ensino que nós recebemos disso, querido, de libertação, de promover o amor que Deus tem pela vida dos homens. Isso tem um significado poderoso para nossas vidas. Nós temos que entender, querido, que isso, embora seja difícil para nós, porque nós somos acostumados a ter só aquilo que Hollywood promove, né? Que é o prazer, o deleite, a vitória, o bem bom, né? Oferecer fortunas, riqueza, né? A beleza das casas, da residência, da tua vida. Querido, mas nós temos que entender que no reino do céu não é assim. O Senhor Jesus disse que entre nós, Ele é aquele que serve. E Ele fez isso, querido, servindo, para que nós pudéssemos ter vida eterna com Ele. É poderoso esse capítulo 23 de Lucas para nossas vidas. Mas eu quero fazer um convite a vocês, para nós continuarmos nesse estudo, amanhã, vendo o capítulo 24 de Lucas, se assim Deus nos permitir.